A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Gênesis capítulo 13. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha a terra, está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Uma pausa para que, como era Sodoma, Gomorra naquela época, cidades depravadas, ninguém respeitava ninguém. A filha do meu amigo eu não respeitava, o meu filho não respeitava a minha esposa, e assim ia. Não havia respeito, não havia. Era uma orgia, era uma podridão. E nos dias de hoje, em certos lugares, não é muito diferente não. Mas é aquela gota que falta para transbordar o copo. Quando essa gota cair e o copo transbordar, aí Deus vai entrar em ação. E quando ele entra, Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: De onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu darei a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Quando Deus então fala para Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir. Independente do que Ló escolhesse, seria na direção de Deus. Ló não sabia, mas Abrão sabia que se Ló fosse para frente, ele iria para trás. Se Ló fosse para a esquerda, ele iria para a direita. Para onde Ló fosse, ele tomaria sentido oposto, porque Abrão tinha certeza de que Deus estaria com ele. E nós temos que ter essa certeza de que Deus está conosco. Capítulo 14. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, rei de Sodoma, Birza, de Gomorra, Sinabe,
de Adimá, Seneber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé-Kiriataim, e os Orreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até Elparã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todos os mantimentos e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra, e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Foram 4 reis contra 5. Eu vou chutar aqui, Primeira Guerra Mundial. Será que não? Será que sim? Eu acho que sim. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a perseguição até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Abraão, com 317, ele conseguiria derrotar um exército de 4 que havia derrotado um exército de 5? Com certeza não. Nós vamos ver aí a mão de Deus sobre Abrão, o poder de Deus na vida de Abrão. E Abrão fazia o quê? Tudo na direção de Deus. Por isso que ele foi vitorioso. Tá certo? Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer que eu fiz com que Abraão ficasse rico.
Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, pode ficar com a parte deles. Melquisedeque, você não tem referência nenhuma. Onde ele nasceu, quem eram os pais, como que ele se tornou sacerdote. E dali ele abençoou Abrão. Ele lhe deu pão, ele lhe deu vinho. Interessante, né? A Santa Ceia estava sendo celebrada ali, sem que ninguém soubesse. Uma referência muito simples, muito singela, bem escondida de Jesus. Hoje nós sabemos, naquela época ninguém sabia. E Abrão deu o dízimo a Melquisedeque. Quem que ensinou Abrão a dar o dízimo? Se Melquisedeque era profeta, Abrão também era profeta, porque Deus falava com ele. Então nós vamos ver que Deus faz algumas referências ao dízimo. E o dízimo é uma obrigação ou um ato voluntário? Eu vou dizer para você que não é nem uma coisa nem outra. O dízimo é um ato de obediência. Malaquias 3,10: Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que não falte. E fazei prova de mim, se não abrirei a janela dos céus para vocês. Não é assim que Deus fala? Mais ou menos. Mas procure Malaquias 3,10. Na Bíblia há muita referência sobre o dízimo. E lembre-se, o dízimo é um ato de obediência. E Melquisedeque, então, é um representante de Cristo, é uma figura de Cristo, porque ele veio sem origem e ele foi, não deixou nenhum descendente. Assim como Melquisedeque apareceu e foi embora, olha, Melquisedeque vem, ele dá pão e vinho a Abraão, Abraão dá o dízimo para ele e ele simplesmente se retira, não é mais visto na Bíblia. Jesus veio, deu pão e vinho para os discípulos, ele aceitou a oferta da viúva pobre e foi embora. É uma figura de Cristo. Então, quando vocês ouvirem falar de Melquisedeque, lembre-se, Melquisedeque é uma figura. Gênesis capítulo 15. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Então o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os abutres começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num profundo sono. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar,
e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus, até que se tornem tão maus que mereçam ser castigados. Viu? Enquanto o copo não transborda, Deus não age. Deus espera o copo transbordar. Mas nesse meio tempo, Deus também espera arrependimento. Se houver um arrependimento, o copo não transborda. O copo não transbordando, Deus não age com correção. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Deus prometeu. Era para ter conquistado tudo. Não foi. Então, nós vamos ver nesse capítulo 15 que Abrão foi justificado. Capítulo 16. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos, pois possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar por sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua senhora. Quando Eva comeu o fruto proibido, ela ofereceu a Adão, é que nós vamos ver assim, em Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola, porém, com as próprias mãos a destrói. Eva, com as próprias mãos, ela tomou do fruto que não era para pegar e ofereceu ao marido. O marido foi induzido pela mulher. E aqui Abrão também, depois de tantos anos, ele foi induzido por Sarai. Apesar de Deus ter falado, apesar de Deus ter confirmado, Abrão ainda foi na conversa de Sarai. Nós vamos ver o quê? Quando Jesus falou, olha, vocês vão pregar o Evangelho e vão de 2 em 2. Jesus enviou então 70. Se eles batessem numa casa e essa casa fosse recebida com um não, por exemplo, eu não vou mais porque é não. Não, peraí, vamos para a próxima. Um daria força para o outro. Mas aqui, no caso de Eva, no caso de Sarai, elas deram uma força negativa para o marido. E o marido, ele é muito influenciado pela esposa. O marido, ele faz de tudo pela esposa. Não foi diferente com Adão, não foi diferente com Abrão. Só que, infelizmente, esse de tudo ocasionou uma ruína muito grande. E Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Quer dizer, ela empurrou a mulher para os braços de Abrão. E agora Abrão é culpado? Não, já não está nas minhas costas o erro, está nas suas. Você errou. O meu erro eu não jogo para mim, eu jogo para você.
viu o que acontece? Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha senhora, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: farei com que o número de seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e colocará nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor esse nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered, e é por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. O anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, nós vamos ver o seguinte: o anjo enviado pelo Senhor. Nesse caso, o anjo do Senhor era Jesus. Primeiro, vamos voltar aqui e você vai entender direitinho. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número de seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Isso é uma operação de poder. E quem tem poder? O anjo do Senhor. Quem é? Jesus. Jesus é poderoso. Anjo comum, arcanjo, não tem esse poder. Só o anjo do Senhor, que nesse caso é Jesus. Uma outra situação em que você vai ver o anjo do Senhor é quando ele aceita uma oferta. Se o anjo do Senhor aceitou uma adoração, aceitou uma oferta e teve a operação de poder, esse anjo é Jesus Cristo. Entendeu? Como ficou mais simples agora de entender quem é o anjo do Senhor? Então, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo estaremos falando da aliança e da circuncisão. Deus abençoe.